Essas aqui atrás de mim são as ruínas da prisão de Port Arthur, que em 1996, já estabelecida como a principal atração turística da região, foi palco do maior massacre da história da Austrália. Um atentado que matou 35 pessoas entre turistas e residentes e que mudou para sempre a legislação sobre armas do país. Essa história que tu vai saber no vídeo dessa semana. Fala galera, Nicole e Eduardo do Mochilar Eu Preciso. Nós estamos na Austrália com o visto Work and Holiday, trabalhando e viajando pelo país. No vídeo dessa semana a gente vai te contar a história de um desses lugares que a gente morou por 2 meses e meio, o subúrbio de Port Arthur, que foi palco de uma das maiores tragédias da história recente da Austrália. Essa é a história de um crime violento, então se tu tá atrás de um conteúdo mais leve, talvez esse vídeo não seja pra ti. Só que antes a gente precisa voltar no tempo, lá para 1788, quando aqui a Austrália era uma grande prisão na Inglaterra. Depois que os Estados Unidos conseguiu a independência, foi para cá que eles começaram a mandar os indesejáveis. E sim, tinha gente que cometia crimes bem graves, mas era assim, tu roubava um pão, tu era mandado para a Austrália. Matou alguém, Austrália. Todo mundo era Austrália, Austrália, Austrália. Numa política que se chamava Transportation, porque eles tinham várias colônias espalhadas pelo mundo e eles queriam povoar essas colônias para fortalecer o seu império, né? Por mais que fossem criminosos, ainda eram cidadãos britânicos. Além de, é claro, prover uma mão de obra barata, /escrava, para aumentar a economia dessas colônias também. E de todas as colônias penais australianas, Port Arthur era especial, porque ela era mais do que apenas uma colônia penal. Ela era uma prisão para os presidiários, se isso faz sentido. Então todo mundo que era expulso lá na Inglaterra vinha parar numa colônia penal australiana. Se fosse mau comportamento, tivesse mau comportamento, ou fosse liberto e reincidisse, cometesse crimes já aqui na Austrália, aí era enviado para Port Arthur, que era prisão para quem era reincidente. Isso fez Port Arthur criar uma fama de ser muito duro com quem fosse enviado para cá. Mas apesar disso, tinha uma indústria muito forte aqui, principalmente que fazia barcos, que ficaram muito bem quistos entre a população da Tasmânia e a australiana. Tanto que teve um grande lobby para que parasse essa indústria, dado que a mão de obra era basicamente escrava, os barcos aqui eram de ótima qualidade e acabavam saindo muito mais baratos do que outras indústrias privadas da Austrália. Port Arthur também ficou famoso por introduzir o sistema de solitária aqui na Austrália, onde o preso era isolado, né, por mau comportamento dos outros presos. E o curioso é que eles achavam que isso era uma forma de punição mais branda, mais humana, porque daria tempo para o preso refletir sobre o seu comportamento e rezar. Só que isso acabou causando uma sequela psicológica muito grave em muitos deles, porque eles ficavam muito tempo em isolamento. Aqui dá para ter uma ideia do tamanho das celas. E cada cela conta a história de algum detento que passou por aqui, né? É bem pequenininha, eu acho que se eu me deitar ali dá exatamente o meu tamanho. Ele tem 2 prateleiras e aqui em cima seria um segundo piso, né? Com outra sequência de celas. Devia até ter um terceiro e tal, só que não tá mais de pé. Depois de desativada a prisão, ela foi saqueada pelos tijolos, pelos ferros, pelos vidros, por tudo. Pegou fogo, aquela velha história, né? Toda ruína tem a mesma história, basicamente. Aí hoje em dia ela virou para Patrimônio Mundial da Unesco e é mantida com o ingresso que a gente paga aqui, que é bem carinho, na verdade. Para tu visitar o site é 48 ou 49 dólares por pessoa. Dá direito a um pequeno passeio de balsa, que a gente acabou de fazer de 20 minutos. Tu pode andar por aqui livremente, visitar as ruínas, visitar os jardins, os memoriais. Tudo isso que a gente mostrou faz hoje Port Arthur a principal atração turística da Tasmânia. Mas infelizmente, algumas décadas atrás, a região foi marcada por mais um episódio triste. E um dos lugares desse complexo, que era para ser um lugar banal, ficou marcado para sempre com uma tragédia. "12 segundos. Esse foi o tempo que o atirador levou para matar 15 pessoas que estavam almoçando aqui na cafeteria do complexo turístico de Port Arthur. O atirador chamava Martin Bryant e ele nasceu e cresceu aqui na Tasmânia. Desde criança ele mostrava comportamento antissocial, agressivo. Inclusive tem Royce, um senhor que trabalha aqui comigo, ele disse que conhecia ele, que desde criança dava para saber que ele tinha certamente algum tipo de distúrbio. Ele chegou inclusive a ser notícia no jornal local quando ele se feriu com um acidente de fogos de artifício doméstico. Mas mesmo tendo sofrido queimaduras na reportagem, ele disse que ia seguir brincando com esses mesmos fogos. Going up to the bedroom and I wanted to see, I had this light and had this coloured skyrocket and
it went fast and I tried to make it go out, but I couldn't, and it made a hole through my jeans. You'll be in here for a while longer, won't you? Yeah, about a week. Do you think you'll be playing with firecrackers anymore? Yes, Don't you think you've learned a lesson from this? yes, but I'm still playing with it. Para piorar, o pai do Martin, Maurice, deu para ele uma espingarda de pressão, querendo que o filho desenvolvesse hobbies. Só que ele usava essa espingarda de pressão para caçar, matar e torturar animais selvagens. Ele largou o ensino médio aos 15 anos e começou a receber auxílio por ser considerado incapaz, depois que um teste de QI determinou que ele tinha um QI de 66. Mesmo assim, ele começou um próprio negócio e começou a andar aqui nas redondezas se oferecendo para trabalhar como jardineiro. Uma mulher chamada Helen Harvey, ela tinha herança de família, tinha uma propriedade enorme aqui e ela precisava de ajuda para manter aquela propriedade. E acabou contratando os serviços dele, que ficou indo lá várias e várias vezes, e eles acabaram desenvolvendo uma espécie de amizade e ele passou a morar nessa casa. A relação entre os dois era complicada e a Helen relatava para os vizinhos e amigos, meio que na forma de brincadeira, um dia esse guri aí vai me matar. E ele chegava a ter o costume, isso ela relatou para os vizinhos também, de quando eles estavam dirigindo, ela estava dirigindo, ele pegava na direção e forçava ela para assustar a Helen. Será que foi coincidência que 1 ano e meio depois que o Martin se mudou para a casa da Helen, os dois sofreram um grave acidente de carro? O Martin ele ficou hospitalizado, sobreviveu, mas a Helen veio a falecer. Os vizinhos contaram para a polícia tudo que eles tinham ouvido de relatos da Helen, mas mesmo assim a polícia não chegou à conclusão que ele foi quem causou o acidente. E o pior de tudo é que a Helen deixou toda a herança para o Martin. 1 ano depois, a única outra pessoa que também era próxima do Martin, o pai dele, Maurice, se suicidou. E o Martin culpou um casal que tinha comprado uma pousada que o pai dele estava de olho para comprar também. Esse casal, David e Nolene, acabou sendo a primeira vítima do Martin no dia do massacre, dia 28 de abril de 1996. No dia do crime, o Martin tomou café da manhã com a namorada, botou as armas numa mochila e dirigiu até a pousada, onde ele forçou a entrada e esfaqueou o casal. Ainda roubou algumas das armas que pertenciam ao David. Quando ele estava saindo da pousada, ele encontrou um casal de mochileiros que estava perguntando por acomodação, queriam ficar na pousada. O Martin deu umas respostas bem estranhas, dizendo: não, minha namorada está pelada ali dentro, vocês não podem entrar. O casal achou bizarramente estranho e foi embora, sem saber o quão perto eles chegaram da morte naquele momento. Aquele dia era um domingo de sol e o complexo turístico de Port Arthur estava lotado, exatamente como hoje. Esse acabou sendo o próximo destino do Martin. Ele entrou na cafeteria, almoçou, começou a falar umas coisas sem sentido, devolveu a bandeja, colocou a mochila na mesa e sacou as armas. A cafeteria que a gente mostrou numa cena anterior desse vídeo, ela não foi a cafeteria onde ocorreu esse ataque de fato. Onde ocorreu, hoje é o memorial que a gente está indo visitar agora. Eles preservaram só a estrutura bruta do prédio mesmo, as paredes, eles tiraram o teto, tiraram tudo para representar como se fosse a libertação das vítimas que faleceram aqui. Então, como a gente falou, nos primeiros 12 segundos ele se levantou e conseguiu matar 15 pessoas sem a mínima chance de defesa. E depois ele foi andando, matando todo mundo que ele conseguia identificar que ainda estava se mexendo. Ele saiu daqui então e foi para o estacionamento. Só que demorou para os turistas perceberem que não se tratava de uma performance, e sim de um atirador em massa. Hey, Todd, I'm pretty sure someone got a gun. Like, you're bloody positive of it? There's somebody going crazy shooting people here. Ele matou mais 4 pessoas, feriu 6, entrou no carro e saiu calmamente. Mais ou menos nesse ponto da estrada, uma mulher com suas 2 filhas de 13 e 6 anos, elas estavam correndo, fugindo da cafeteria. Foi então que ela viu um carro se aproximar, diminuir a velocidade, ela acenou pedindo ajuda e, como num filme de terror, quem estava dentro do carro, na verdade, era Martin, o assassino, que desceu e matou a mulher e, posteriormente, as suas 2 filhas. Ele seguiu um massacre pela estrada e, num pedágio à frente, ele matou 2 casais que estavam em uma road trip e trocou de carro. Ele parou em um posto de gasolina, onde forçou outro casal a sair do carro. Ele matou a mulher e levou o homem como refém. Dirigiu de volta para a pousada, onde tudo havia começado naquela manhã.
A pousada se chama Seascape. Embora a pousada em si, o prédio, não exista mais, ela ficava aqui nesse terreno. A essa altura, né, as forças especiais australianas já tinham chego, cercado o local e ele ficou ali trocando tiros com a polícia durante a madrugada inteira. A siege is underway in the Tasmanian town of Port Arthur, where at least 25 people have been shot dead in Australia's worst massacre. Another 26 are wounded. The gunman is holding police at bay. He's believed to be holding at least one person hostage. Most of the victims are reported to be tourists visiting the historic penal colony at Port Arthur. Na manhã seguinte, ele matou o refém, tocou fogo na casa e saiu com as roupas em chamas para fora, onde ele foi preso pelo assassinato de 35 pessoas e por ter ferido gravemente aí mais de 20. É até um pouco surpreendente que esse sinal ainda esteja aqui, dado que a maioria dos locais aqui não gosta de falar muito a respeito e não gosta das memórias que esse dia evoca, né? Porque é uma coisa muito traumática aqui para a região. E durante o interrogatório, depois de ser preso, ele se mostrou extremamente sádico, rindo, dando risada quando os policiais confrontavam ele com aquela situação e se mostrava muito interessado em saber exatamente quantas pessoas tinham morrido e quantas pessoas ele tinha conseguido ferir. Embora ele não tenha confessado aos policiais nesse primeiro momento que era ele que tinha cometido o crime. How many people died altogether? Including the people at Seascape, 35. And there's people injured too. Many? Quite a lot. And approximately 20. What, seriously or not? I've told you what you've done. What have I? You've killed 35 people. And injured several others. It's not funny. I can't explain anything because I don't know anything about cases or... But it's not funny, is it? What is it? It's what I'm talking about. So why do you laugh? What would you think about a person who has killed 35 people? What would be your opinion of that person? That's a wicked, awful, horrendous thing. I don't know. And they reckon others were injured. There were many injured. There was two little babies killed, shot. There have been many witnesses who have given very graphic description of you being responsible for killing those people. It is sad, isn't it? It's horrendous. See, if people didn't do these unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Feeling upon the person what's going on. I don't find that a very funny statement at all, mate, to be quite honest. Should put that on recording. I'm still recording at this present stage, so that is on recording. Mas, quando o julgamento chegou, o Martin se declarou culpado e foi condenado a 35 prisões perpétuas, mais 1.625 anos de prisão. E ele está preso aqui atrás, no Presídio de Segurança Máxima de Risdon, que é pertinho de Hobart, a capital aqui da Tasmânia. E é aqui que ele vai passar o resto da vida dele. A única pessoa que ainda visita ele é a mãe dele, que apesar de toda a evidência, todos os relatos, todas as testemunhas, segue dizendo que ele é inocente. Martin always, when he was questioned, he always said he was never in Port Arthur at Broad Arrow. And you believed him? Yes. There's no evidence that Martin was there. E esse massacre de Port Arthur, ele teve um impacto significativo na política de armas aqui da Austrália. Antes era muito mais liberado, como é hoje em dia ainda os Estados Unidos, por exemplo, e tudo isso causou uma extensa revisão dessas leis de armamentos aqui no país. E no ano seguinte, com o apoio de oposição e governo também, foi aprovado a nova legislação sobre armas de fogo na Austrália. As principais mudanças incluíram o aumento nos requisitos para o registro de armas de fogo e obtenção de licenças, a proibição de armas semiautomáticas e automáticas, teve um programa nacional de recompra de armas onde 700 mil armas foram retiradas de circulação e elas nem precisavam ser legais. Tu poderia chegar, entregar a tua arma, o governo ia te pagar por ela e não ia fazer nenhuma pergunta a respeito. E é importante dizer que apesar da Austrália ser bem fragmentada, os estados terem leis diferentes, regulamentações diferentes, essas mudanças elas foram implementadas em nível nacional para criar justamente uma legislação consistente.
E os números de homicídios diminuíram, os números de suicídios por arma de fogo diminuíram, os números de acidentes com arma de fogo diminuíram e o mais importante, diferente de como, por exemplo, os Estados Unidos, onde depois de massacre, 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 eles não conseguem mudar nada, aqui nunca mais nenhum massacre do gênero ocorreu depois dessa mudança de legislação. Como a gente está acostumado a falar, nem todo lugar que a gente for visitar vai ter só histórias felizes e bonitas para contar. Mas é assim que a gente evolui como sociedade, com o bom e com o ruim. Apesar de ser um assunto pesado, se tu acha que esse vídeo teve algum valor, por favor, deixa o teu like e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!